Senhores, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e nós estamos agora com mais 5 estratégias de guerras que você pode utilizar no seu World Building. No último episódio que eu falei sobre estratégias de guerras, me pediram nos comentários para que eu exemplificasse as táticas das guerras que hoje eu vou trazer. Então eu vou trazer 5 estratégias que podem ser explicadas e exemplificadas com as ações que o Vladimir Putin está fazendo com a Ucrânia. Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Antes de começar, eu gostaria de dizer que as estratégias que eu vou trazer hoje não são necessariamente aquela estratégia que ele está usando, mas são algumas que você pode ser usados como exemplos, podem ser exemplificados com algumas ações que ele fez e que ele está fazendo hoje, beleza? Então a primeira que eu vou trazer é a estratégia de controlar a presença de espírito em meio a uma batalha, que é a estratégia do contrapeso. Você é o seu pior inimigo. Você perde um tempo precioso sonhando com o futuro em vez de se envolver com o presente. Visto que nada lhe parece urgente, você está apenas parcialmente envolvido no que faz. A única maneira de mudar é as ações de pressão externa. Coloque-se em situações nas quais haja muitas coisas em jogo e você não possa perder tempo ou recursos. Corte os laços com o passado, entre em território desconhecido que você deve depender da sua inteligência e energia para vencer. Coloque-se na zona da morte, na qual as costas estão contra a parede e você não tem outro lugar a não ser sair vivo dali. No calor da batalha, a mente tende a perder o equilíbrio. Você enfrenta muitas coisas ao mesmo tempo, contratempos, dúvidas, críticas dos próprios aliados, e é perigoso reagir emocionalmente com medo, depressão, frustração. E é vital conservar a presença de espírito mantendo seus poderes mentais, seja eles quais forem as circunstâncias. Você deve resistir ativamente ao impulso emocional do momento, permanecendo decidido, confiante e agressivo, não importa o que estiver atacando. Fortaleça sua mente ainda mais expondo-se a adversidades. Aprenda a se desprender do caos do campo de batalha. Deixe que os outros percam a cabeça e a sua presença de espírito afastará as influências dele e levará você para o curso correto. Eu quis trazer essa estratégia hoje porque vocês podem perceber em diversas reportagens, diversas vezes que aparece o Vladimir Putin em alguns noticiários, mostra uma serenidade, apesar de em alguns momentos mostrar alguns sinais de insegurança e alguns sinais de nervosismo, muitas vezes ele se mostra seguro nas ações que ele está fazendo. Obviamente, se você for considerar que ele é um antigo intrigante da KGB, você percebe que existe diversos tipos de treinamento, mas como alguém que está liderando uma guerra, principalmente numa vertente mais agressiva, mais de ataque, você precisa estar com a mente preparada para todos os tipos de adversidade, seja ela qual for. Você pode perceber, muitas pessoas, muitas nações estão contra a Rússia, principalmente internamente e externamente também. Então, com isso, ele precisa trabalhar com diversos tons de agressividades e preocupações. Então, um primeiro ponto para você estar com uma presença de espírito forte durante o campo de batalha é você expor ao conflito. É muito melhor enfrentar os seus medos e deixar que venha à tona do que depois ignorá-los e isso ficar consumindo você. Então, exponha seu conflito, não tenha medo de enfrentar os seus medos, porque o medo é uma força que paralisa. Então, se você está diante de uma guerra, o medo é algo que está sempre na sua frente, está sempre ao seu lado. Então você precisa, para ter uma mente e um espírito forte, você precisa realmente se expor para estar preparado a qualquer tipo de adversidade. O segundo ponto é ter a confiança em si mesmo. Não há nada pior do que sentir dependente dos outros. E esse ponto é muito importante, principalmente em ações um pouco mais drásticas, porque quando você depende de alguma outra pessoa para fazer algum tipo de ação, você não tem a liberdade. Quando a gente fala de liberdade, é realmente fazer aquilo que quer, aquilo que pode ser feito. Então não estou necessariamente dizendo que isso é a favor ou contra o que está acontecendo. Eu estou dizendo basicamente como funciona a estratégia de guerra que provavelmente ele deve estar usando para consigo mesmo, porque existem diversos tipos de estratégia. Estratégias com a guerra interna, guerra externas, agressivas, defensivas, sujas, etc e tal. Então, caso você queira saber mais sobre estratégia de guerras, eu vou deixar aqui no link do episódio para você ir e ver os episódios que eu falo sobre estratégias de guerra, beleza? Então, o segundo ponto, como eu falei, é
ter uma confiança de si mesmo, é você, juntamente ao enfrentar esse medo, você ter a confiança da sua vitória e não depender de outras pessoas para ter esse ponto. Tanto que Napoleão Bonaparte diz que a natureza os equipou para comandar exércitos, nem para dirigir grandes operações de guerra. Então, como Napoleão Bonaparte disse, a natureza não os equipou para comandar exércitos nem para dirigir grandes operações de guerra. Então, você não nasceu para isso, você nasceu para ser um ser humano. Então, você tem que esse medo, você tem essa dificuldade. É Napoleão, um dos maiores conquistadores que a história já teve, então é interessante você pensar que até mesmo o cara que venceu muitas guerras, conquistou muitos territórios, ele também tinha medo, mas tinha que ter a confiança para a vitória. O terceiro ponto para essa estratégia é tenha paciência e boa vontade para com os tolos. Ou seja, você não pode estar a toda parte e combater todo mundo. O seu tempo e a sua energia têm limite e você precisa aprender a preservá-lo. O esgotamento e a frustração podem acabar com a sua presença de espírito. Então, por isso, quando você vê que existe alguns momentos que aquele tipo de batalha não vai servir de muita coisa, não tem problema você perder um pouco para ganhar a guerra depois, não batalhe, não precise, não se desgaste com pequenas vitórias, sendo que no final você vai perder a guerra. Saiba utilizar a energia da maneira correta. Se aquela batalha é uma batalha estúpida, é uma batalha que não vai te servir de nada, não precisa ter a força suficiente. Seria basicamente num campeonato de futebol, onde não faz diferença para o time ganhar ou perder, então vale muito mais a pena você colocar os seus reservas para dar oportunidade e descansar os seus titulares. Então, basicamente, é isso que seria essa questão de ter paciência e boa vontade para com os tolos. Então, o próximo ponto seria exclua todos os sentimentos de pânico, concentrando-se em tarefas simples. Esse é um ponto interessante porque dentro da linguagem corporal existem os gestos pacificadores, que seriam se tocar, mexer no anel, mexer no brinco. Então, existem diversos tipos de movimentos pacificadores. E esses movimentos servem para quê? Porque o cérebro ele está com tanta atividade na cabeça, a adrenalina está tão alta, que você precisa fazer algum tipo de movimento. Então, existem alguns movimentos que fazem que você, aos poucos, vai produzindo um pouco mais de noradrenalina, fazendo com que a sua adrenalina diminua um pouquinho. Então, fazer algumas atividades que sejam mais automáticas, até mesmo sendo lavar uma louça, ou até mesmo gestos pacificadores como se tocar, mexer nas mãos, mexer no anel, são alguns momentos para você dar uma acalmada em você, dar uma acalmada no seu cérebro. Então isso é bem interessante porque em diversos pontos, quando você vai ver também reportagens, pelo menos no começo da guerra, quando Putin estava de uma maneira um pouco mais tensa e muito mais preocupado com algumas situações, você via que existia diversos gestos pacificadores dentro da sua forma de falar, dentro da sua estrutura de fala. Tanto que existe um vídeo do Vitor Metaforando, que eu até sugiro vocês ir lá ver, fala sobre essas questões do Putin e as suas relações com essa questão da linguagem corporal. Então é bem interessante porque você percebe que são algumas ações simples, tanto coisas bestas, como ações do cotidiano, do dia a dia, até mesmo esses gestos pacificadores. O próximo ponto é, obviamente, a questão de não deixar de se intimidar. Esse é um pouco mais difícil porque depende muito mais do seu fator interno, mas trazer essa falta de intimidação é realmente muito importante, juntamente com os pontos que a gente já trabalhou. E o último ponto que você vai utilizar para funcionar essa estratégia é o desenvolvimento do seu Fingerspitzengefühl, ou seja, é o tato na ponta dos dedos. É uma palavra em alemão, eu vou deixar aqui na tela para vocês verem mais ou menos como que significa, como se escreve essa palavra. A presença de espírito não depende só de uma habilidade mental para socorrê-lo em situações difíceis, mas também na velocidade como isso acontece. Velocidade é o que significa essa questão das circunstâncias, rapidez para tomar decisões, relâmpagos e tudo mais. E isso é essa questão da intuição. Então esse nome em alemão, né, Fingerspitzengefühl, eu, infelizmente não consigo pronunciar, essa questão do tato na ponta do dedo, que seria tipo essa questão da intuição. Então muitas vezes você desenvolver a sua intuição é muito importante, principalmente em momentos tensos, porque quando você está com a mente muito preocupada, a sua mente para de funcionar, a parte lógica sua para de funcionar, tanto que o seu instinto ele vai começar a funcionar maior, ele vai continuar trabalhando mais forte. Então é interessante sim você trabalhar os seus instintos para quando chegar naquele momento aonde você não tem muito mais ideia ou até mesmo
falta um pouco de espaço mental para manobra, utilização dos instintos é muito bom e é muito importante, beleza? Então, essa é o que eu digo para vocês, caso vocês queiram utilizar dentro da estratégia do contrapeso, que é ter a presença de espírito em meio a uma batalha. Então, fique aí, essa aí é a primeira estratégia. Já a segunda estratégia consiste em segmentar as suas forças, é a estratégia do caos controlado. Os elementos críticos na guerra são rapidez e capacidade de adaptação. O talento para se mover e tomar decisões mais depressa do que o inimigo. Mais rapidez e adaptabilidade são difíceis de conseguir da noite para o dia. Temos mais informações do que nunca nas pontas dos nossos dedos, e o que faz da interpretação e a tomada de decisão mais difícil. Temos mais pessoas para controlar, pessoas estão mais espalhadas e enfrentando mais incertezas. Aprenda com Napoleão, o maior mestre da guerra. A velocidade e adaptabilidade vêm da organização flexível. Divida suas forças em grupos independentes que possam operar por si próprios. Torne as suas forças difíceis de capturar e mais soltas, infundindo nela o espírito da campanha, dando-lhes uma missão e deixando-as funcionar. Então, basicamente, porque essa estratégia é considerada uma estratégia que o Putin está usando também. Como vocês podem ver, existem diversas ações que ele faz, não apenas em nível bélico, mas sim também em nível sociopolítico. Ele atua em diversos pontos. Ele ataca de forma bélica, ele tem uma parte de um exército ali. Ele atua de forma sociopolítica, falando sobre a questão de econômica, de política, e também trabalha com uma coisa ideológica, uma guerra ideológica, onde até mesmo dentro do território ucraniano faz esses movimentos de revoltados que fazem essa ação por ele. Então ele tem diversas linhas de batalha. Ele controla o caos da guerra em diversos pontos, deixando ele mais confiante, mais seguro, aumentando assim a sua presença de espírito. Então quando falo em segmentar as suas forças, é aquela típica frase de Napoleão: dividir e conquistar, aonde você diminui o seu exército para ter uma ações mais pontuais, obrigando o exército inimigo também a se dividir para conseguir atacar os diversos flancos diferentes. Então, quando a gente fala em divisão, em estratégias para controlar o caos, basicamente é você fazer ações pontuais com diversas forças diferentes, especializadas diferentes. Com isso, você consegue ter um controle maior da situação. Porque você pode ter um exército muito forte, mas uma pressão sociopolítica mais forte ainda, fazendo com que você perca forças e, com consequência, bata no seu exército e ele perca forças também. Então você atacar em diversos flancos diferentes, organizacionalmente, faz com que fique mais forte. Então acontece de a política fazer com que aconteça as sanções, mas com essa guerra histórica, com essa guerra ideológica, onde trabalha todo esse contexto de emoção, de sentimento dentro do povo russo, faz com que ele também tenha forças e justificativas. Né? Então, como eu falei para vocês, não necessariamente o Putin está utilizando dessas três estratégias que eu estou trazendo, mas você consegue utilizá-las como uma exemplificação o que está acontecendo. Então, fica então a dica, uma guerra organizacional dentro desse ponto, que é a segmentação das estratégias controladas, fazendo com que você consiga ter uma certa força nesse ponto, beleza? Então, ficamos agora para a nossa terceira estratégia, que é criar uma presença ameaçadora, a estratégia da dissuasão. A melhor maneira de combater agressores é impedi-lo de ser atacado primeiro. Para você fazer isso, você precisa criar uma impressão de que você é mais poderoso do que é. Construa uma reputação, você é meio maluco e combater você é uma perda de tempo, não vale a pena. Você leva os seus inimigos juntos quando perde. Crie uma impressão e o faça verossímil com alguns atos impressionantes, impressionantemente violentos. Incerteza às vezes é melhor do que ameaça declarada. Se os seus adversários nunca têm certeza do que vai lhe custar se meter com você, eles não vão querer descobrir. Aproveite os temores e a ansiedade natural das pessoas para fazê-lo pensar duas vezes. Então, simplesmente, quando Putin ele traz aquela ameaça, se acontecer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, isso cria uma visão ameaçadora, ele cria uma imagem ameaçadora. Não necessariamente ele vai realmente fazer uma terceira guerra mundial, mas se ele ameaça uma guerra nuclear, caso alguém venha fazer algo contra, ele está criando uma persona que com isso vai fazer com que as pessoas tenham medo. Você quer encarar? Eu aposto as minhas fichas,
Mas você aposta as suas fichas? Aí vai de você. Então, muitas vezes ele pode estar blefando, mas não. Então, essa incerteza de saber se a pessoa que está se defendendo ou que pretende atacar está garantido, se garante caso tal coisa aconteça. Então, a intimidação é uma força muito forte, principalmente na questão de guerra. Então, surpreender com uma manobra ousada é algo importante. Simplesmente como aconteceu no começo, dele invadir com uma porrada de tanque, uma porrada de jato, explodir coisa. É algo que há muitos anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, não acontece um ataque tão forte quanto esse da noite para o dia tão rápido, com uma comoção tão gigante mundialmente. Obviamente aconteceram algumas guerras no Iraque, mas foram algo mais pontuais dos Estados Unidos. Mas uma ação tão forte como aconteceu na Ucrânia vindo da Rússia foi algo que não se vê há muito tempo. Então, algumas ações ousadas podem surpreender os seus inimigos, colocar algumas situações que ele não esperava, pode causar um estranhamento e até mesmo um susto para com os seus inimigos. Então, cause sempre algumas manobras ousadas. Pense alguma coisa. Não, a pessoa não seria louca de fazer isso. Então faça, principalmente porque se você vai estar atacando mentalmente o inimigo, como eu falei para vocês na estratégia anterior, que a mente é um dos maiores alvos porque ela é fraca em alguns pontos, atacar também a mente do inimigo, o espírito, a vontade de lutar do inimigo, faz com que você ganhe 50% já da guerra. Então ele utilizar de dinâmicas aonde ele traz essa intimidação direta e indireta, onde eu tenho armas, eu tenho exército, eu vou fazer isso, caso vocês façam isso eu vou tacar bomba, eu vou cortar o abastecimento. Então ele criar essa persona de um malvadão, aonde vocês vão ter que ter medo de mim porque façam o que eu quero que façam, é algo muito importante, principalmente em uma questão de guerras de intimidação. E o outro ponto é você reverter a ameaça. Se os seus inimigos vêm com alguém que serve para você empurrar você para trás, empurre-os de volta. Seria se a pessoa ela põe uma carta na mesa, você aposta mais, mostrando que você tem uma segurança e que você está empurrando ela de volta. A pessoa fala: "Mas se você não tirar a tropa, eu faço tal coisa". Então eu vou fazer aquele outro. Essa troca de ameaças imprudentes, até mesmo assim, nem que seja numa questão de blefe ou até mesmo na questão da criação de personagem. Então, se a pessoa vem ameaçar você, reverter a ameaça é algo interessante também. Então, isso é um ponto importante caso você queira construir essa persona, algo que o Putin anda fazendo muito bem. Um outro ponto interessante para você criar essa persona é parecer imprevisível e irracional. Muitas coisas que a galera fala sobre o Putin é essa questão dele ser irracional, ele ser louco, ele ser sem noção. E isso é algo forte para uma guerra de intimidação. Quando a gente fala, obviamente, ele não está só fazendo uma guerra de imitação, sim, ele também está fazendo uma guerra física, onde ele realmente está colocando para valer aquilo que ele está falando, mas ele está utilizando dessa guerra de intimidação, porque sempre quando ele avança um pouquinho, ele cria mais uma nova bolha de intimidações e faz. Então ele primeiro ataca na intimidação e depois ele avança com as tropas. Ataca com a intimidação, avança com as tropas. Então, parecer imprevisível, parecer irracional é muito bom, é muito forte nessa estratégia de criação de uma persona numa guerra de intimidação. E tirar proveito da paranoia natural das pessoas. As pessoas têm medo de guerra, as pessoas têm medo de revoluções, as pessoas têm medo de morrer. Então, você utilizar desses medos naturais do ser humano como armas também é uma ótima estratégia de guerra. Obviamente, como eu estou falando aqui para vocês, são estratégias de guerra, são algo que tem como objetivo conquistas. Não são coisas boas, não são coisas legais, mas é algo que sim acontece. Você pode colocar em grande escala, como está acontecendo agora nessa questão de guerra, ou em pequenas escalas, como uma disputa mais comercial interna. Mas de um certo ponto, utilizar de medos para com as pessoas é algo muito importante, como eu já falei no começo do episódio, o medo paralisa. O medo traz um sentimento onde você perde a racionalidade e trabalha mais na intuição. E se a pessoa não trabalhou a intuição, com certeza ela vai fracassar muito forte e com isso criar uma reputação assustadora.
Muitas pessoas, durante os anos de existência da humanidade, se mostraram como os conquistadores, os assassinos, os estupradores e todas essas questões. Então, se você quer se mostrar uma figura assassina, uma figura assustadora, você precisa entrar nos estereótipos do mal, pegar algumas ações e fazê-lo. Obviamente, se você quer ser um conquistador bondoso, onde existe sim, historicamente, pessoas que fizeram conquistas mais suaves, mas o medo, como eu já falei, é uma arma muito forte. Então, se você quer fazer uma estratégia de intimidação, o medo, a loucura, irracionalidade e todos esses pontos são ótimas estratégias para você seguir nessa estratégia de intimidação, nessa estratégia de dissuasão. E a nossa quarta estratégia, ela consiste em controlar a dinâmica da guerra, forçando o outro a seguir estratégias. Seria basicamente o fato de você forçar algumas estratégias, forçando com que ele faça dessa forma. Seria como você jogar o xadrez e colocar uma peça ali, forçar que a pessoa coma a sua peça para liberar caminho para você comer uma peça mais forte. Então, quando a gente fala de forçar estratégia, estamos falando de forçar com que a pessoa faça aquilo que você quer, utilizando da estratégia já previamente pensada. Então as pessoas estão constantemente lutando para controlar você, fazer você agir segundo o interesse delas, mantendo a dinâmica em termos dela. A única maneira de se impor é totalmente o jogo, é fazer algo diferente, inteligente e fazer com que a mesa vire. Então, como eu falei, a estratégia de forçar estratégias é uma estratégia muito comum, aonde você faz movimentos, fazendo com que a pessoa haja em cima dos seus movimentos, mas na verdade você existe movimentos secundários, terciários para esse tipo de situação. E quais são os passos para você seguir essa estratégia de forçar o outro a fazer o que você quer? Primeiro é mantê-los na expectativa. Antes que o inimigo faça o movimento, antes que o acaso ou as ações inesperadas dos seus adversários possam arruinar os seus planos, haja antes. Então, trabalhar com a expectativa, trabalhar com as incertezas, como eu já falei, é algo importante. E transferir o campo de batalha também. Uma coisa que é bem legal quando a gente fala de transferir o campo de batalha seria que é muito complicado você lutar no campo do outro. Então, fazer com que a guerra se mova para um campo onde você tem a vantagem é algo muito importante. Seria basicamente você criar uma armadilha. Sabe quando você põe uma isca e puxa o peixe para fora? O peixe dentro da água ele vai vencer a guerra contra você, tem essa facilidade. Mas se você puxa o peixe para fora da água, você tem a vantagem. Então, se você quer controlar a dinâmica da guerra, você precisa fazer com que as pessoas mudam o campo de batalha para os locais onde você tem a vantagem. Colocar iscas, colocar movimentações, forçar movimentações para essa mudança de campo de batalha é algo muito importante. E outro ponto também, que é meio lógico, mas muitas vezes as pessoas esquecem, é o forçar os erros. Basicamente é fazer com que a pessoa seja imprudente, fazer com que a pessoa erre movimentos, trabalhar com coisas que causem esse tipo de loucura, causem esse tipo de movimentação. Então, causar erros é algo muito comum, principalmente nos esportes. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o Putin está forçando os erros, ele basicamente, nessa estratégia de forçar o mundo a seguir a sua estratégia, é ele fazer com que a guerra saia da Rússia e seja simplesmente na Ucrânia. Mesmo que ele perca a guerra, a Ucrânia que está sendo bombardeada, a Ucrânia que está sendo explodida. Então ele moveu a batalha para dentro da Ucrânia, não para os países, não para a região, por exemplo, que tem mais russos, ou até mesmo para dentro da Rússia. Ele jogou para lá. O outro ponto, na questão do gás, dos combustíveis que sustentam alguns países da Europa, ele jogou a guerra para lá, jogando a guerra para o outro ponto, mudou o campo de batalha. Então, ao invés de ser embargos políticos, você precisa pensar como você vai resolver isso. Então é bem interessante porque utilizar de estratégias aonde obrigue as pessoas a elas a se movimentarem a partir daquilo que você quer. Ah, eu vou deixar fazer corredores humanitários. Para quê? Para limpar o país. O que o Putin quer não é ucranianos. Ele quer a Ucrânia, ele quer a região. Então, deixar com que as pessoas saiam do país por vontade própria para ter o país inteiro para eles, da forma como eles puderem conquistar, da forma como eles puderem colonizar, é ótimo.
Então, ele força coisas, ele força movimentos para com que a estratégia secundária funcione. Então, sim, utilizar de dinâmicas onde mude a dinâmica da guerra, modificando o campo de batalha, fazendo ações, é algo muito importante, principalmente nessa questão. E assumir o controle passivo, como até mesmo foi colocado. Controlar passivamente seria: eu não preciso fazer nada. Simplesmente a minha existência te inibe de uma tal forma, seja emocional, econômica, politicamente falando. Então, os países que dependem da Rússia não podem falar nada. Então, mesmo que eles gritem, a Rússia pode gritar mais alto. Então, essa influência passiva já feita anteriormente já é algo importante para caso você queira seguir essa estratégia de forçar. Então, é algo muito importante caso você queira seguir essa estratégia mais ofensiva de dominar a guerra em diversos pontos, está nessa questão. Então, o Putin ele é muito inteligente, ele trabalha em diversas áreas. Obviamente, como eu falei para vocês, tendo treinamento anterior de KGB, ainda mais toda essa questão de ter vivido a influência da Guerra Fria, todo o Império Russo, toda a mãe Rússia e tudo mais. Então é algo bem interessante que você pode utilizar também no seu world building, utilizando como exemplo algumas ações que o Putin está fazendo. E a nossa última estratégia que eu quero trazer aqui para vocês hoje é a estratégia de morder aos pouquinhos, comer pelas boradas, que é a estratégia do fait accompli. Se você parece ambicioso demais, desperta ressentimento nas outras pessoas. Tomadas de poder excessivas ou ascensões agudas ao topo são perigosas, gerando inveja, desconfiança e suspeita. Muitas vezes, a melhor situação é morder aos poucos, encolher pequenos territórios, jogar com a atenção relativamente curta das pessoas. Fique sob o radar delas e elas não verão seus movimentos. E se virem, talvez seja tarde demais, porque o território já será seu. Você pode sempre alegar que agiu em defesa própria antes que percebam você já acumulou o império. Então, esse ponto é o ponto mais importante e a estratégia mais forte que o Putin trouxe. Ela entra dentro de uma estratégia que a gente chama de estratégia não convencional, que é uma estratégia um pouco mais suja. E quando a gente usa estratégias sujas, você precisa só vencer com estratégias sujas. Então, a arte da guerra, quanto a essa questão de morder aos pouquinhos, basicamente é isso. Você ir crescendo aos pouquinhos, visando longas datas. Ele começa a ter o monopólio disso, o monopólio daquele outro, cresce aqui, cresce lá, influência aqui, influência lá, parceria com um país, parceria com outro, e vai aos poucos, mostrando sempre, olha, a Rússia fez parceria com tal país, olha, a Rússia fez um tratado com aquele outro, olha, a Rússia está fazendo convenção com tal coisa. Você percebe durante esses anos que o Vladimir Putin está fazendo movimentos, sempre mostrando na mídia, mas são aqueles movimentos que parecem ser passivos, onde ele está simplesmente crescendo, aumentando a influência russa no cenário geopolítico de hoje. Perfeito, para quando ele tiver todos os pontos checados, ele vira a mesa e começa a guerra da maneira como ele quiser. Então, essa é a estratégia mor que muitas pessoas utilizam, mas existe aí os seus contrapontos. Por ser uma estratégia mais longa, onde precisa de muitos pontos serem chegados, alguns conquistadores têm uma certa dificuldade, principalmente pela questão da ambição. Mas se você, como eu falei lá no começo do episódio, tiver a mente preparada, o espírito preparado para isso, você consegue aos pouquinhos fazendo isso. Então espero que vocês tenham gostado, não deixe de deixar o like, se inscrever e dizem que vocês concordam, se vocês não concordam, se vocês têm alguma outra estratégia que é possível ver no campo de batalha acontecendo com a guerra da Ucrânia, beleza? Usem e abusem das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!